Olá, amigos e amigas, meu nome é Edmundo, da Leitura Popular da Bíblia do CEBI, e hoje nós vamos falar um pouco da fé na ressurreição. Então, para a gente falar em ressurreição hoje, nós podemos trazer algumas perguntas, ou mais que perguntas, alguma resposta à nossa fé. Nós, que somos pessoas aí do século XXI, nós temos certa dificuldade para poder entender as realidades que fogem aí da explicação da ciência. Então, dentro dessa explicação da ciência, como comprovar a ressurreição de Cristo, que é um fator fundamental e fundante da fé cristã. Porém, este questionamento ele não é novo. As primeiras comunidades elas já vão apresentar algumas dúvidas. Lá na cidade de Corinto, na Grécia Antiga, por exemplo, alguns pensam que depois da morte, a alma imortal, ela continua vivendo sozinha. Então, acaba abandonando a matéria e o corpo, que são considerados como coisas más e inferiores. Isso é uma filosofia do Platão. Outros ainda acham que tudo termina com a morte e que é melhor aproveitar o momento presente. Então, diante disso, o apóstolo Paulo, ele faz aí um discurso com bastante calor, né? Uma fala muito vibrante, e está dentro da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 12 a 15. Pega aí a Bíblia agora e vou ler o texto aí para vocês. Então, capítulo 15, versículo do 12 até o 15. Ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que algum de vocês diz que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia. E também é vazia a fé que vocês têm. Se os mortos não ressuscitam, então somos testemunhas falsas de Deus, pois estamos testemunhando contra Deus ao dizermos que Deus ressuscitou a Cristo. Então, nessa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós temos aí os traços principais do nosso credo, né, quando nós rezamos o credo. E, ao mesmo tempo, nós temos aí o mais antigo testemunho, né, que foi escrito sobre o ensinamento da igreja a respeito das aparições de Jesus. Nesse capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós temos o núcleo da fé cristã, a certeza da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição também. E Paulo, ele tenta aí responder a mais uma intrigante pergunta sobre o assunto. Então, a pergunta é o seguinte: como os mortos vão ressuscitar? Então, o corpo é semeado corruptível, mas ressuscita incorruptível. É um corpo desprezível, mas ressuscita glorioso. É semeado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força. É semeado corpo animal, mas ressuscita corpo espiritual. Então, como nós podemos entender tudo isso? Se existe um corpo animal, também existe um corpo espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Escritura diz que Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivo, mas o último Adão, representado na figura de Jesus, tornou-se o Espírito que dá a vida. Então vamos entender. Primeiro, não foi feito o corpo espiritual, mas o animal. E depois o espiritual. O primeiro homem, ele foi tirado da terra. Então ele é um ser terrestre. O segundo homem veio do céu. Então o homem feito da terra, ele foi aí o modelo dos homens terrestres. E o homem do céu, ele é o modelo dos homens celestes. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, nós assim traremos a imagem do homem celeste.
Tudo isso que eu estou falando aqui está no capítulo 15 ainda. Vamos pegar agora versículo 42 a 49 para a gente poder tentar entender tudo isso. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado corruptível, mas ressuscita incorruptível. É semeado desprezível, mas ressuscita glorioso. É semeado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força. É semeado corpo animal, mas ressuscita corpo espiritual. Se existe um corpo animal, também existe um corpo espiritual. Pois a Escritura diz que Adão, primeiro homem, tornou-se um ser vivo, mas o último Adão tornou-se um espírito que dá vida. Primeiro, não foi feito o corpo espiritual, mas o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem foi tirado da terra, é terrestre. O segundo veio do céu. O homem feito da terra foi modelo dos homens terrestres. O homem do céu é o modelo dos homens celestes. E assim, como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Mas a fé na segunda vinda de Cristo, que nós chamamos de parousia, é tão grande nessa época que Paulo imagina que isso acontecerá antes que a sua geração morra. Então isso é uma continuação ainda do capítulo 15, no versículo 51 e 53, que vai trazer para nós essa transformação. Vou dar a conhecer a vocês um mistério. Nem todos morremos, ou todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar dos olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De fato, é necessário que esse ser corruptível seja da incorruptibilidade e que este ser mortal seja revestido da imortalidade. Então aí é que acontece a nossa transformação. Então, na verdade, a Bíblia, ela não fala ao certo, né? Aí como se vai dar a ressurreição. Por quê? Porque é algo para além da compreensão humana. E as dúvidas, então, elas acabam se tornando normais. Entretanto, deve permanecer a certeza de que o nosso Deus é o Deus da vida. Isso nós não podemos negar nunca. E que por isso não precisamos nos preocupar com a pós-morte. O teólogo, o Rubem Alves, ele tem para nós uma mensagem bonita sobre isso. Vejam o que ele diz nessa mensagem. A vida e a morte não são problema, porque problema é algo que devemos resolver. Mas a vida e a morte já foram resolvidas por Deus. Agora, só podemos vivê-la como dádiva, como graça. O senso de que a vida e a morte são problema tem o efeito de nos mergulhar em angústia. Por que essa angústia? Porque vivemos como se tudo dependesse de nós. E com isso nós perdemos aí a liberdade para viver, a coragem para arriscar e a tranquilidade para descansar. Nós sabemos que agora o mundo, né, e as pessoas vivem nessa angústia de medo diante da morte por causa dessa pandemia e do Covid-19 e tudo. Mas dentro do que o teólogo Rubem Alves coloca, né, nós temos que ter essa certeza que a vida e a morte elas já foram resolvidas por Deus. Então, a hora que chegar a nossa hora, Ele vai nos chamar e com certeza nós que acreditamos na ressurreição vamos aceitar isso da melhor maneira possível. E como que acontece a partir dessa fé e ressurreição? A festa da Páscoa, tanto a Páscoa de ontem como a Páscoa de hoje. Então, refletir sobre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição pressupõe pensar na realidade da Páscoa. E como que é o processo
da Páscoa. É no processo de viver, anunciar, denunciar, ser perseguido, morrer e ressuscitar. Tudo isso nós entendemos a caminhada de Jesus no meio de nós. E temos que entender também a nossa própria missão de cristão. Esse processo todo, chamado Páscoa, ele tem as suas raízes lá no Antigo Testamento, lá no episódio do Êxodo. A vida, ela vence a morte. Porque essa palavra Páscoa, ela vem do grego, Pascha, palavra originária do hebraico, pesar, que quer dizer passagem. Para os judeus, é a festa da libertação do jugo egípcio. Para nós, os cristãos, é a celebração da vitória de Jesus sobre a morte. E aqui, colocando um parêntese, que retoma e também planifica o sentido dado lá no Antigo Testamento. Então, a ressurreição de Cristo, ou seja, o Cordeiro Pascal imolado, que era o costume lá no dia 14 do mês de Nissan, lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 28, e no 19, 31, e sobretudo no versículo 36, e essa citação aparece através do livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 46. Então, isso constitui aí o elo entre as duas festividades. Diversos acontecimentos na vida de Jesus, eles estão ligados à festa da Páscoa. Por exemplo, o menino Jesus, ele se dirige aos 12 anos, ele faz em peregrinação a Jerusalém, por ocasião de uma festa da Páscoa, lá no episódio do templo, né? Lá no Lucas 2, versículo de 41 a 50, quando Jesus expulsa lá os vendilhões do templo. Né? Segundo João, no capítulo 2, versículo 2, depois lá do milagre, lá na festa de Canaã, Jesus também se dirige a Jerusalém para uma festa da Páscoa. E aí é onde ele expulsa os negociantes do templo, e aí ele realiza ações maravilhosas. Também, no texto da multiplicação dos pães, segundo o mesmo João, esse texto cai um pouco antes de uma festa da Páscoa. Mas sem dúvida, é o fato de Jesus ter morrido por ocasião desta festa que se torna especial até hoje. E hoje, nós continuamos fazendo essa memória especial da vida, da morte e ressurreição de Jesus na Semana Santa. Para isso, também há um tempo nós chamamos de tempo de preparação, que é a Quaresma, e um tempo de finalização, que termina com Pentecoste. O centro e o cume de todo o ano litúrgico é a Vigília Pascal, ou seja, o Sábado Santo. Porque nele nós realizamos a celebração da luz, quando nós acendemos nossas velas no Círio Pascal. A liturgia da palavra, como os primeiros cristãos, aí do batismo, a renovação da aliança com o Deus da vida, a renúncia aos projetos de morte, e a Eucaristia, aí como uma participação com Cristo no banquete escatológico. E qual que é o grande sinal do cristão? E hoje, será que a mística da Páscoa continua viva entre nós? Ou é apenas lembrada na Semana Santa? Então, será que a mística da Páscoa continua viva entre nós ou é apenas lembrada na Semana Santa? É preciso ter claro que toda a vida da igreja ela gira em torno dessa aliança com Deus e o seu povo, que foi selada por Cristo através da sua morte e ressurreição. Então nós somos chamados a viver e a reviver a Páscoa diariamente. Para tanto, para viver essa Páscoa, nós precisamos imitar os passos de Jesus. E alguns sacramentos, eles nos auxiliam nessa busca, como a Eucaristia e a confirmação. Quanto ao último, a confirmação, é interessante lembrar o porquê do seu símbolo mais marcante. Por quê? O sinal da cruz é feito com óleo na testa.
Lá na 10ª praga, o anjo exterminador de Deus, ele passa pelo Egito, pune os egípcios pela opressão que exerce sobre o povo hebreu. E este é reconhecido pelo sangue do cordeiro nas portas das casas. Então, a marca que poderá ser identificada com um X ou uma cruz, significa que naquele lugar há uma família fiel ao projeto de Deus. Nós costumamos fazer muito isso. Domingo de Ramos, principalmente nesse ano que nós não podemos participar lá na igreja, nós colocamos ramos nas portas das nossas casas para identificar que nós estávamos participando do Domingo de Ramos via aí os meios de comunicação, e a nossa porta estava adornada, o nosso portão, aí com um ramos. No domingo de Páscoa, muitas pessoas colocaram um lençol branco na porta da sua casa para lembrar a Páscoa de Jesus. E lá no Apocalipse há uma retomada desse símbolo. Por quê? Os cristãos, eles trazem a fronte marcada com o nome do Cordeiro. No capítulo 14, versículo 1 do livro do Apocalipse. Por quê? Eles testemunham o Evangelho, que estava dentro de uma sociedade geradora de morte, através do Império Romano. São profetas e, por isso, eles não possuem a marca da besta. A estes, o anjo exterminador não vai molestar, como ocorreu no Êxodo. Se a gente pegar a passagem do Apocalipse 16, 21, a gente vai entender isso que eu estou falando. Então nós vemos assim que aqueles que acreditam no Deus da vida nunca perecem. São promessas de vida plena que vão perpassando toda a história do povo da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Para realizar esse processo de Páscoa, é preciso algumas coisas. Primeiro, perceber que há algo faltando, e que a vida pode e precisa ser melhor. Segundo, junto com outras pessoas, identificar o que falta, vendo onde e como se poderá encontrar e o que se está procurando. Terceiro, gerar cumplicidade no sonho coletivo que nasce. Hoje a gente está participando muito nisso, desse sonho coletivo, e nesse sonho que nasce. Quarto, organizar o trabalho, para que todos participem e se sintam coautores. Hoje, quando nós fazemos uma live, nós pedimos que todos participem, porque aí todos acabam se sentindo coautores. Libertar-se, ou seja, individual e coletivamente, de todo tipo de ilusão e de todo tipo de opressão e também do pecado. Construir o novo. Como que é construir esse novo? Construir uma sociedade igualitária, principalmente no amor e na partilha, na solidariedade, na fraternidade. E além desse processo, nós poderemos, como Paulo, aí sentir a ressurreição em nosso cotidiano. E, por último, que o sinal do cristão, ele nos ajude nesse caminhar rumo ao reino. Por quê? Nós somos enviados do Deus vivo para gerar novas experiências de Páscoa. E que nós podemos entrar em nosso tempo aí sem os pés cansados. Então isso é uma forma, porque quando eu entro já no novo tempo, já cansado, sempre reclamando, dizendo, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, e não acontece mesmo. A gente está percebendo agora, nos trabalhos que a gente vem fazendo aí, online, que as pessoas, às vezes, nem tentou ainda fazer, mas já disse assim, eu não vou conseguir. Não, você consegue sim. É só você ir tentando, tendo paciência e tudo. E aí, dando continuidade, é o tema da ressurreição na Bíblia. A ressurreição dos mortos, ela pode ser concebida aí de duas maneiras. Primeiro, alguém que morre e torna a viver. E segundo, na transformação radical para uma nova forma de vida.
No Antigo Testamento, a ressurreição ela é vista como no primeiro tipo acima, ou seja, alguém que morre e lhe é dada novamente a condição de vida. Para o pensamento da época, é difícil entender o ter vida sem restituição do corpo. E nós podemos encontrar esses temas aí, lá nas histórias de Elias. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 17 a 24, você pode ler, você vai encontrar isso. E também na história de Eliseu, aí já agora no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 18 a 37, e depois no capítulo 13, versículos de 20 a 21. E a segunda maneira de entender a ressurreição? Então ela vai aparecer bem perto do tempo de Jesus, lá no período dos Macabeus, lá no ano 167 ao ano 63 a.C. E também no Daniel, lá no Daniel 12, versículo 2, ele apresenta lá uma ressurreição para a vida eterna. Isso aparece também em 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 7, capítulo 11, versículo 23 e capítulo 14, versículo 46. Onde essa ressurreição é apenas prometida para os justos. Mais tarde, essa crença ela será abraçada pelos fariseus, mas não será abraçada pelos saduceus e nem pelos samaritanos. Lá em Mateus 22, versículo 23, Marcos 12, 18, Lucas 20, 27 e Atos dos Apóstolos 23, 8. Esse tema é encontrado também na literatura do livro do Apocalipse. Então, as raízes, elas, desse pensar sobre o além-morte, no Antigo Testamento, eles carecem de clareza. Por exemplo, vamos pegar a passagem de Ezequiel. Ezequiel 37, versículos de 1 a 14. Nesta passagem, que ela é a passagem mais antiga sobre o assunto, e aí se referindo à restauração de Israel, do Israel exílico, sobre a passagem da ressurreição dos ossos secos. Você conseguir ler essa passagem, você vai entender. Também, na passagem do servo sofredor, lá no Isaías 53, 10 a 12, ele segue essa linha. Se ouvimos como uma coletividade, né? Porque aí é onde cita o resto fiel de Javé. E a ressurreição no Novo Testamento? Como que ela aparece? O Segundo Testamento, ele também fala da ressurreição nos dois sentidos. Enquanto restituição de vida, nós temos 3 milagres, que foram milagres de Jesus. A filha de Jairo, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 18 a 26, no Marcos 5, 21, 42 e no Lucas 8, 40, 56. Depois, o filho da viúva de Naim, está em Lucas 7, versículo de 11 a 17, e a ressurreição de Lázaro, no João 11, de 1 a 44. Então, os dois primeiros relatos, eles podem, aí eu diria, ser classificados como cura. Enquanto ressurreição mesmo, pode ser atribuído o caso de Lázaro. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de 8 a 12, nós vemos também que a ressurreição de Eutico, em Troade, por Paulo, é claramente mais uma cura do que uma ressurreição. Então, no outro sentido, que é o da transformação da vida, a ressurreição de Jesus, ela vai ser o grande evento bíblico sobre este assunto. Por quê? Ela não é em si, não é narrada, mas é sim o encontro do túmulo vazio e as aparições de Jesus ressuscitado. O testemunho escrito mais antigo, como nós vimos, é o capítulo 15 do livro da Carta de São Paulo aos Coríntios, versículos de 3 a 8. Vamos voltar aqui um pouco na primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, versículos de 3 até o versículo 8.
Por primeiro, eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12, e em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu a mim, que sou um aborto. Vou pegar aqui o lápis aqui que caiu. Então, nessas narrativas, nós vemos outros textos, né, que também são considerados antigos. As formas do credo, que está no Atos 8, versículo 38, Romanos 10, versículo 9, e em 1 Coríntios 12, versículo 3. Alguns hinos e orações que são da primitiva liturgia cristã, por exemplo, que nem da carta aos Éfesos, no capítulo 5, versículo 14, também 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E aí depois aparece a pregação e aí a catequese dos apóstolos. Da Atos 2, 24, 28, depois do 3, o 15 e o versículo 26, lá no 4, 10 e até o versículo 33, depois no 5, do 30 ao 31. Aparece também no 10, 41, 42, no capítulo 13, versículo 31, 37, e depois lá no 26, versículos 22 e 23. Nestes textos, nós percebemos que a paixão e morte e ressurreição foram aí o argumento inicial da proclamação dos apóstolos desde o começo. E as narrativas que aparecem nos evangelhos? Então, elas apresentam aí uma certa unidade básica, porque embora cada texto apresente as suas variantes, por exemplo, Mateus 28, de 1 a 10, em Marcos 16, de 1 a 8, e o Lucas 24, de 1 a 11, o que nós vamos perceber nesses textos? Que o túmulo foi encontrado vazio pelas mulheres, né? E que a ressurreição ela foi anunciada às mulheres por um mensageiro, né? Foi anunciada por Mateus, por um jovem, o Marcos, por dois homens, Lucas, e que o próprio Jesus apareceu pouco depois às mulheres, né? E essas mulheres anunciaram aí o ocorrido aos discípulos. Então, diante de tudo isso, nós vemos aí o núcleo central dos relatos. Como característica própria, nós temos em Mateus a guarda do túmulo, né? Temos aí o suborno dos soldados, temos a aparição numa montanha da Galileia, e Lucas apresenta a aparição de Jesus no caminho de Emaús, e a Simão e aos discípulos em Jerusalém e na Ascensão. Então Marcos, ele fala de uma aparição lá na Galileia. Já João, ele menciona apenas Maria Madalena no túmulo. E também relata a verificação do túmulo por Pedro e o discípulo amado. Então, Jesus ele vai aparecer nesse evangelho ainda 2 vezes no dia da ressurreição. E também aparece lá no episódio de Tomé diante dos discípulos lá no mar da Galileia. Então, isso era o que a gente tinha hoje para falar um pouco aí sobre a fé e a ressurreição para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 11 9 7376 7519, através do Twitter @sebes2013, na página do Facebook ou aqui através do YouTube. Um bom dia a todos vocês.